Você já parou para pensar por que certos países parecem destinados a nunca se dar bem? Por que a Rússia tem tanto medo da OTAN? Por que China e Japão vivem se provocando? E por que a Arábia Saudita e Irã são inimigos declarados? A resposta para essas perguntas não está nos jornais de hoje, mas sim nos livros de história. Muitas das tensões que vemos agora são, na verdade, feridas antigas, que nunca cicatrizaram. Hoje vamos mergulhar no passado para entender o presente e desvendar a história por trás das maiores rivalidades geopolíticas do mundo. Aperte os cintos, porque essa viagem no tempo vai mudar a forma como você vê o noticiário. Vamos começar com a Rússia e sua eterna desconfiança do Ocidente. Para entender a mentalidade russa, precisamos voltar 200 anos no tempo. Em 1812, Napoleão Bonaparte, com seu gigantesco exército, invadiu a Rússia a partir do oeste, atravessando a vasta planície europeia. Ele chegou até Moscou, deixando um rastro de destruição. Mais de um século depois, em 1941, a história se repetiu de forma ainda mais brutal. Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa, e novamente, os exércitos alemães invadiram a Rússia pelo mesmo corredor ocidental. A Segunda Guerra Mundial, ou a Grande Guerra Patriótica, como os russos a chamam, custou a vida de mais de 27 milhões de soviéticos. Esse trauma está gravado no DNA do país. Para a Rússia, a ausência de barreiras geográficas naturais a oeste, como grandes montanhas ou oceanos, é uma vulnerabilidade existencial. Por isso, desde então, a estratégia de Moscou é criar o que eles chamam de zonas de amortecimento, ou seja, países vizinhos que funcionem como um escudo protetor. Ucrânia, Bielorrússia, os países bálticos, todos fazem parte desse cálculo estratégico. Quando vemos a expansão da OTAN para o leste, para a Rússia, não é apenas uma aliança defensiva se aproximando. É a história batendo a porta novamente. A guerra na Ucrânia, que choca o mundo hoje, é, na essência, a manifestação da mesma lógica de segurança que assombra a Rússia há mais de 200 anos. Agora, vamos para o sul da Ásia, onde uma das fronteiras mais perigosas do mundo separa a Índia e Paquistão. A origem dessa rivalidade é mais recente, mas igualmente sangrenta. A partição de 1947. Quando o Império Britânico decidiu deixar o subcontinente indiano, eles tomaram uma decisão catastrófica: dividir o território com base na religião. A Índia ficaria para os hindus e o Paquistão para os muçulmanos. O resultado foi um dos maiores e mais violentos deslocamentos populacionais da história. Famílias foram divididas, vizinhos se voltaram contra vizinhos. É estimado que mais de 1 milhão de pessoas morreram na violência que se seguiu, e cerca de 15 milhões foram forçadas a abandonar suas casas. A ferida dessa separação nunca fechou. O epicentro do conflito se tornou a região da Caxemira, um território de maioria muçulmana governado por um príncipe hindu, que acabou sendo disputado pelos dois novos países. Desde então, Índia e Paquistão já travaram 3 grandes guerras por causa da Caxemira, além de incontáveis conflitos menores. Hoje, ambos os países possuem armas nucleares, tornando essa rivalidade uma ameaça global. E as alianças modernas refletem essa antiga divisão. A China, rival da Índia, apoia o Paquistão, enquanto os Estados Unidos e outras potências ocidentais se aproximam cada vez mais da Índia. A partilha de 1947 não é apenas um evento histórico, é a força que ainda hoje molda a geopolítica de toda uma região. Viajando para o Oriente Médio, encontramos a rivalidade entre a Arábia Saudita e Irã. Muitos pensam que é apenas uma briga por petróleo ou influência, mas a raiz desse conflito é muito mais antiga. Ela remonta ao século VII, logo após a morte do profeta Maomé, em 632 d.C. Uma disputa sobre quem deveria ser seu sucessor dividiu a comunidade muçulmana em 2 grandes ramos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas acreditavam que o líder deveria ser escolhido entre os companheiros do profeta, enquanto os xiitas defendiam que a liderança deveria permanecer na linhagem de Maomé, através de seu genro Ali. Essa divisão teológica e política persiste há 1400 anos. Com o tempo, essa diferença religiosa se transformou em uma competição geopolítica. Hoje, a Arábia Saudita se vê como a líder do mundo sunita, guardiã dos locais mais sagrados do Islã, como Meca e Medina. Do outro lado, o Irã, após a Revolução Islâmica de 1979, tornou-se a principal potência xiita. A rivalidade entre eles não é travada em batalhas diretas, mas sim por meio de guerras por procuração. Os conflitos na Síria, no Iêmen, no Iraque e no Líbano são, em grande parte, teatros de operação onde sauditas e iranianos apoiam lados opostos, lutando por poder e hegemonia no mundo muçulmano. É uma disputa milenar que usa armas do século XXI. Vamos agora para o Extremo Oriente, para a tensa relação entre China e Japão. A desconfiança mútua que vemos hoje é uma sombra direta dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Entre 1937 e 1945, o Império Japonês invadiu
e ocupou vastas áreas da China. Esse período foi marcado por uma brutalidade extrema. O evento mais infame é o massacre de Nanquim, onde em 1937, tropas japonesas mataram centenas de milhares de civis e soldados chineses, desarmados em poucas semanas. Além disso, milhões de chineses foram submetidos a trabalhos forçados e experimentos médicos cruéis. Para a China, essa é uma memória de humilhação nacional que nunca foi esquecida. E na visão chinesa, o Japão nunca pediu desculpas de forma sincera e completa. Políticos japoneses frequentemente visitam santuários que homenageiam criminosos de guerra, e os livros didáticos do país muitas vezes minimizam as atrocidades cometidas. A China usa essa narrativa de vítima para alimentar um forte nacionalismo e justificar sua modernização militar como uma forma de garantir que o país nunca mais será invadido. Hoje, quando vemos a disputa pelas ilhas que os japoneses chamam de Senkaku e os chineses de Diaoyu, não é apenas uma briga por recursos naturais ou rotas marítimas. É a geopolítica moderna misturada com o trauma histórico. Uma ferida que a China se recusa a deixar cicatrizar. E o que dizer da nossa própria vizinhança? Sim, até mesmo Brasil e Argentina têm uma história de rivalidade que vai muito além do futebol. No século XIX, logo após as independências, o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, a futura Argentina, eram as duas grandes potências emergentes da América do Sul. E ambos tinham um objetivo em comum: controlar a estratégica Bacia do Prata, a porta de entrada para o interior do continente. Essa disputa levou à Guerra da Cisplatina entre 1825 e 1828. Na ocasião, o Brasil havia anexado o ponto que hoje é o Uruguai, chamado de Província Cisplatina. A Argentina apoiou os rebeldes locais que queriam a independência. Após anos de uma guerra cara e sem um vencedor claro, a solução veio com a mediação da Grã-Bretanha: criar um novo país para servir como um estado tampão entre os dois gigantes. Assim nasceu o Uruguai. Essa competição por influência continuou ao longo dos séculos, com os dois países disputando a liderança econômica e política da América do Sul. Hoje, felizmente, a rivalidade é muito mais amigável, canalizada para os campos de futebol e para uma competição saudável dentro do Mercosul. Mas a história mostra que, por baixo da amizade atual, existe uma longa tradição de disputa pelo domínio regional. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Fica claro que a história não é algo morto confinado aos livros. Na geopolítica, a história está viva. Ela dorme às vezes por décadas, mas pode acordar a qualquer momento. As fronteiras podem mudar, os governos podem cair, mas as memórias coletivas de um povo, as memórias de invasões, de massacres, de humilhações e de injustiças persistem por gerações. Enquanto os políticos e diplomatas falam de interesses nacionais, equilíbrio de poder e estratégias, os povos carregam essas memórias. E na arena internacional, a memória pode ser uma arma tão poderosa quanto os mísseis ou a economia. Entender essas raízes históricas não justifica as ações de nenhum país, mas nos ajuda a compreender por que eles agem como agem, e nos lembra que, para construir um futuro de paz, talvez precisemos olhar para o passado e finalmente tentar curar as feridas que ainda estão abertas. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na história para entender o mundo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aqui no canal Expertises.